Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, após aquele vídeo que eu considero mais importante, que foi o último vídeo mais importante para a UERJ 2023, que contém todas as temáticas da obra da redação Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, eu trago esse vídeo para discutir com vocês uma dessas temáticas específicas que estão aqui na obra da nossa redação da UERJ 2023. Gente, deem o like no vídeo, compartilhem o vídeo, indiquem o canal para outras pessoas, que isso é importante, que dá visibilidade aqui ao canal, as pessoas vão ter acesso nessas discussões, que não estão sendo feitas assim com tanta qualidade como a gente faz aqui no canal, né? Trabalhando esse livro profundamente, de forma vertical, de forma a tratar de temáticas que são sempre temáticas complexas, correto? Esse é um livro de um prêmio Nobel, o Kazuo Ishiguro, e as temáticas elas são bastante complexas, correto? Então vamos lá. Qual é o tema que eu quero discutir hoje com vocês? No último vídeo, eu coloquei os 8 temas principais, tá? Que nós vamos estar trabalhando aqui no canal e que são os 8 temas principais da obra da UERJ, certo? Uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês, todos os vídeos eu coloco o endereço, o link, é só você clicar ali para você ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, que a gente está sempre trazendo notícias sobre a UERJ, prazos, né, inscrições, reclassificações, classificações, essas questões todas, tá? Bom, e o tema que eu coloquei, estou vendo aqui pelo celular, né? O tema que eu coloquei, que eu vou discutir hoje aqui no canal, que eu acho que é um tema bastante interessante, um tema difícil, né? Que eu propus para vocês, é o seguinte, é o tema número 7, o que era um ser humano? Qual o limite do humano? Então vamos lá, o que nos classifica, quais são os conjuntos de características que nos fazem diferente, que fazem a nossa, que faz, né, de nós uma espécie diferente, uma espécie singular, o que faz do homem ser o homem? É uma pergunta filosófica, né? Uma pergunta difícil e uma pergunta que está aqui no Não Me Abandone Jamais. O Ishiguro, gente, ele é um escritor que ele trabalha com essas temáticas complexas, né? Por isso que ele é um prêmio Nobel, tá? Eu quero dar uma indicação para vocês também de outras obras do Ishiguro, tá? Eu vou pegar aqui que eu fiz uma anotação específica aqui para vocês, tá? Que é uma outra obra, que é uma obra muito interessante, porque ela faz aqui uma ligação aqui com o Não Me Abandone Jamais, que é a obra, deixa eu abrir aqui para vocês, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que é essa obra aqui, Clara e o Sol, tá? Do Ishiguro, que ela vai discutir uma questão muito interessante. Essa Clara aqui, tá? Ela é... Deixa eu ver aqui o que ele classifica. Ela é um amigo artificial com habilidades de observações impressionantes, estuda com cuidado o comportamento de todos que passam pela vitrine de uma loja, tá? Ela é uma espécie de Alexa, tá? Esses aparelhos da Google que tem aí o que a gente vai chamar de inteligência artificial, certo? Se vocês têm Alexa em casa, eu tenho, né? Você consegue ligar a luz, você pede, Alexa, liga a luz. Alexa, me dê todas as notícias sobre o Flamengo. Alexa, recebi algum e-mail novo? Então a Alexa, ela é uma assistente virtual que consegue aí nos passar algumas informações. E é interessante, porque assim como no Não Me Abandone Jamais, o Ishiguro, isso é muito bom, eu vi uma entrevista do Ishiguro, depois eu vou colocar aqui no canal para vocês, tá, o link dessa entrevista. Ele diz que os livros dele não se tratam de uma discussão, tá, de uma ficção científica.
tá? Que os livros dele têm o propósito de discutir as questões da humanidade, as questões humanas, certo? Então, o próprio autor diz que os livros dele não são sobre isso. Mas claro que aqui, né, como a gente tem visto nos outros vídeos, a gente também discute algumas questões que são questões de ficção científica. Mas desde o primeiro vídeo aqui do canal eu afirmei que não se trata de uma ficção científica, tá? Se trata de uma distopia. Assim como Clara e o Sol, que fica aí como referência para vocês, tá? Então vamos lá. O que faz de nós humanos? O que nos diferencia de outros mamíferos, de outros animais, né? Uma resposta mais descuidada e que normalmente a gente escuta, né, desde criança, e ela é simplória, por isso que não é muito adequada, né, para a gente usar, é aquela resposta que diz que nós somos humanos porque nós pensamos e os outros animais não pensam. Não, definitivamente não. Né? Os animais, eles não pensam como a gente, mas eles pensam, sim. Outros diriam que o que nos capacita como seres humanos é a nossa capacidade de criar linguagem, de produzir linguagem e comunicação. Aqui a gente está no canal, aqui a gente está fazendo uma comunicação em língua portuguesa. Nós somos uma comunidade, né, que falamos de língua portuguesa e que vocês me entendem e que a gente se entende porque a gente tem uma língua em comum, tá? Mas a linguagem também não é uma resposta correta. Por quê? Há estudos, tanto de biólogos quanto de antropólogos, que mostram que os golfinhos, por exemplo, eles têm linguagem, tá? Eles produzem linguagens, no plural. E o que seriam essas linguagens? Seriam línguas específicas. Os golfinhos, eles andam em grupos de 40, 50, né, indivíduos, e eles produzem uma língua própria. Então, os biólogos e os antropólogos conseguiram já codificar esses silvos esses barulhos, né, que eles produzem embaixo d'água, e identificam que cada grupo desses golfinhos, de 40 a 50, eles têm uma língua própria. E um indivíduo, por exemplo, se ele se perder, os golfinhos eles vivem bastante, eles vivem mais do que a gente, né, eles vivem entre 120 e 130 anos. Se esse golfinho se perder e encontrar um outro grupo, ele aprende a falar outra língua, assim como nós, seres humanos, aprendemos a falar uma outra língua, não é isso? Se eu quiser, eu aprendo inglês, se eu quiser, eu aprendo francês, se eu quiser, eu aprendo italiano, japonês, enfim, tá? Os golfinhos têm linguagem, então não é a linguagem que nos faz humanos. O que então nos faria humanos? E o livro, ele perpassa isso, ele faz essa discussão, porque aqui a gente tem um grupo de clones e um grupo de humanos, entre aspas, como aparece aqui, né? Eles usam essa expressão, normais, tá? E o que nos faz humanos? O que nos faz humanos, vou dar a resposta agora, é a nossa capacidade de criar memórias e, através dessas memórias, construímos histórias, com H maiúsculo, histórias coletivas. Histórias que deixem os nossos traços nesse planeta, nesse lugar, e que marquem a nossa humanidade. De fato, todo humano, escrevendo ou não, civilizações que não escrevem, elas deixam memórias, deixam histórias. Bom, civilizações que não escreveram, mas que deixaram memórias, histórias com monumentos, né? Mesmo que essas civilizações não escrevam, outros deixaram escritas sobre essas pessoas, sobre essas civilizações, sobre esses humanos. O próprio Jesus Cristo não deixou nada escrito especificamente, mas escreveram sobre ele. O Sócrates, na Grécia Antiga, né, o grande filósofo, talvez o maior da humanidade, não deixou nada escrito, mas Platão escreve, e outros, né, escreveram sobre ele. Certo? Então, a gente deixa memórias, a gente deixa histórias. Até então, somos os únicos animais a deixarmos histórias, memórias, né? E construímos essas narrativas, tá? Isso é uma diferença. Há um livro muito bacana chamado Homo Sapiens, de um historiador israelense, que ele coloca isso, de fato, a produção de histórias, a produção de memórias, como um diferencial do humano. E aqui no nosso livro,
os meninos, né, criados como clone, sobretudo a gente está com enfoque aqui em Hailshan, e sobretudo o nosso enfoque tem como base as três personagens principais. Kef, que é a nossa narradora em primeira pessoa, que escreve essa história ficcional. O nosso Tommy e a nossa Ruth, tá? A Kef que vai narrar e que vai nos descrever como que era o Tommy, como que era a Ruth, como que era a vida em Hailshan, como que era a relação com os guardiães, como que era a relação com a sociedade, qual era a função que eles tinham naquela sociedade. Eles eram doadores, cuidadores deles mesmos, né? Então, tudo isso é descrito aqui pela Kef. Então, eles são um grupo de pessoas que produzem história. Esse livro, né, ele é uma prova, né, o relato da Kef é uma prova de que o clone ele também produz história. Outra coisa que é interessante que está aqui nesse livro, né, que comprova que eles produzem história. Todos eles têm uma caixinha lá em Hailshan, na primeira parte do livro, quando a Kef está aqui descrevendo pra gente Hailshan. Eles têm uma caixinha, que é uma caixinha de memórias deles, de coisas que eles guardam, né, de memória da infância deles, coisas que eles guardam, que representam, que simbolizam eles. E nós, seres humanos, somos produtores de símbolos. Todos nós nos diferenciamos pelos nossos símbolos. Se eu sou flamenguista, eu tenho como símbolos, né, as cores vermelho e preta. Eu tenho como símbolo o urubu, eu tenho como símbolo CRF, o Clube de Regatas do Flamengo. Se eu sou de esquerda, eu uso roupa vermelha. Se eu sou de direita no Brasil hoje, em 2022, eu usaria uma camisa da seleção brasileira de futebol, da CBF. Não é assim? Todos nós produzimos símbolos. Nós somos animais que produzimos símbolos. E os símbolos, eles representam nossas narrativas, nossas histórias, né? É uma marca, os símbolos são marcas, né? Ó, a gente não tem um ditado que diz: as pessoas vão, mas as instituições ficam. Não é isso? Então, os símbolos são isso, né? São as coisas que ficam. É uma maneira da gente se imortalizar. E se a gente cria narrativas, é que a gente quer se tornar imortal. E a questão principal dos clones, né? Que é concluir a missão deles, né? A missão que foram destinadas a eles por uma outra humanidade que se acha superior, que se vê como superior, é uma missão também que nos constrange enquanto leitores. Até porque, olha só, todos nós, a grande tormenta do ser humano é saber que vai morrer, né? É saber que você não é imortal, né? Isso é uma questão que nos persegue, mesmo que implicitamente, mesmo que não pensemos isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos, né? E a nossa vida é uma tentativa de eternamente tentarmos nos imortalizar. E aqui essa questão é muito mais forte para eles, né? Porque eles têm uma vida muito mais curta. Eles ficam em Hailshan até os 16 anos. Dos 16 aos 18 eles são preparados no casario ou no casário. Eles vão fazer cursos para se tornarem doadores. Primeiro cuidadores, para entender como que se passa a situação, e depois doadores. Então é uma vida muito curta, até porque o nosso corpo ele está plenamente funcionando até os 30, 35 anos, na juventude. E nenhum deles vive muito mais do que isso. A Kef inicia esse relato com 32 anos. Então, o que fica muito claro aqui, que eles são humanos. Eles produzem subjetividade. Só que a sociedade não quer classificá-los como humano. A criação deles em Hailshan, que eu trarei um vídeo aqui para a gente tentar explicar a pedagogia de Hailshan. Olha, já tem até o título do vídeo, né? Ou então poderia ser o título de uma redação: A Pedagogia em Hailshan, ou de Hailshan, né? Os guardiões lá em Hailshan, os professores, vou dizer assim, usando esse eufemismo, tá? Eles dão uma educação mais humanizada para eles, que trabalha com arte, que trabalha com a subjetividade, que quer entender e comprovar para fora, para a sociedade, que eles são, sim, normais, que eles são humanos, sim, que eles têm alma. A alma aí é uma representação da humanidade.
né? Até hoje, se você for perguntar para a Igreja Católica, para um padre, eles vão dizer que os animais não têm alma. Nós temos alma. Isso diferencia o humano dos animais. Tá? E foi uma discussão muito intensa, de mais de 5 séculos, tá? Que se fez para tentar provar que se os escravos, né, tem em si um condicional, se os escravos tinham ou não alma. Então aqui, quando começam a sair, né, essas pessoas formadas, esses clones formados em Raiushan, pessoas que produzem arte, né, a Madame produz uma galeria só de artes deles, isso começa a incomodar essa humanidade que está fora, que está vivendo melhor, que está recebendo os órgãos dessas pessoas, tá, que são criadas para serem doadoras de órgãos, né, e cuidar dos doadores, os outros, né? Então, olha que interessante. Eles são humanos, só que essa comprovação, né, que a Madame e a diretora da escola, né, elas conseguem provar que eles são humanos, incomoda a humanidade, os normais, essa casta, essa elite, que se sente, que se vê como uma raça superior que pode viver mais, né, desde que matando desde cedo outros humanos e criando em experimentos, né, da clonagem outros humanos. Uma questão que é eticamente totalmente contestável. Então, essa humanidade não vai querer saber, vai querer escondê-los, né, vai querer tirá-los, né, de cena. E que eles sejam criados longe, nesses internatos, que eles não incomodem esses humanos normais. Essa é a opção, é o silenciamento dessas pessoas. É o silenciamento de entendê-las como pessoas e não querer nem problematizar e não querer nem questionar. Então, esse silenciamento, ele é interessante, tá? Então, a gente tem toda uma discussão para se pensar o que é humano, o que não é. Existem vários checklists aqui dentro dessa obra, né? E nesses checklists dessa humanidade privilegiada que vai receber esses órgãos e que né, não vai querer discutir essa questão, porque para eles não é interessante, né? O que acontece? Essa humanidade dos ditos normais, tá? Que vão diminuir eles enquanto humanos e vão classificá-los em um outro lugar que é menos humano, que é o lugar dos clones. Eu queria ler aqui um trecho com vocês. Eu vou fazer essa leitura separada, que é o do final, tá? Lá do final do livro, da parte 3, onde essa discussão é feita. Beleza? Esse vídeo vai ao ar. Ele está sendo gravado, esse vídeo, gente, dia 4 de julho. Mas eu vou só colocar na outra semana, porque eu quero que vocês primeiro assistam esse vídeo com as principais temáticas da obra. Grande abraço, curtam o canal, divulguem o canal, tá? Que isso é uma forma da gente crescer e uma forma da gente ter mais recursos aqui para a gente poder usar com vocês. Beijo grande, professor André, rumo ao UERJ 2023.